Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover, mas dessa vez a gente vai focar no passado do Asta indiretamente. Vamos falar mais especificamente dos poderes que acompanham e rodeiam este garoto, as suas lâminas e também o seu demônio interior. Bem, tudo isso pode estar diretamente ligado à sua família, e também juntos eles podem guardar um grande segredo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Mas pessoal, antes da gente seguir com o vídeo, vamos falar um pouquinho da Crunchyroll, um serviço de streaming de anime completamente oficial e muito bacana que traz os animes pra gente assistir. Na Crunchyroll a gente pode ver vários e vários lançamentos dessa temporada ou de temporadas anteriores também. E pra vocês terem uma ideia, é feita por pessoas que amam animes tanto quanto a gente. Inclusive agora tem o Crunchyroll's Originals, ou seja, séries coproduzidas pela Crunchyroll, como por exemplo o Towers of God, que tá lançando agora e vocês vão curtir. Eu posso trazer até um vídeo dele aqui no canal. Não só isso, como é muito fácil utilizar a Crunchyroll pra ver os nossos animes na melhor qualidade possível. A gente pode acompanhar por várias e várias plataformas. Podemos usar o site, podemos usar para assistir no celular, seja Android ou iOS. Também podemos assistir diretamente na TV, com o Chromecast ou um dispositivo Android. Existem várias possibilidades, até no videogame a gente pode assistir. Não só isso, como na Crunchyroll a gente consegue acessar em mais de uma tela simultaneamente e os nossos animes ficam organizadinhos. Ou seja, eu posso começar a ver na TV e terminar no celular, ou parar na metade de um episódio e assistir depois. Tem vários animes pra gente assistir da maneira mais confortável possível. Dá uma conferida no primeiro link que tá aí na descrição. Conheça a Crunchyroll, você vai curtir demais. Experimente algumas semanas grátis com o link aqui do canal. Você vai ajudar a indústria dos animes e a Nishounen também. E é isso aí pessoal, pra quem é fã de Black Clover deve saber que a Crunchyroll tá trazendo a dublagem de Black Clover pra gente. E os episódios que já foram lançados ficaram muito legais, então não deixem de conferir. Mas seguindo com o foco principal desse vídeo, bem, vamos lá. O demônio do Asta pode estar guardando um segredo extremamente profundo, e que ele não quer apenas o corpo do garoto pra utilizar o seu poder original ou tomar como receptáculo. Porque bem, com tudo que o Asta passou, aquele monstro poderia fazer isso o tempo todo. Ele não se demonstrou completamente selado, como foi em Naruto, por exemplo, com a Kurama. Não, o demônio do Asta ele tava ali dentro, e ele por muito tempo deixou o garoto acreditar que ele tava dentro do seu Grimório. Como eu já comentei em vídeos anteriores pra vocês, eu acredito que o demônio não esteja dentro do Grimório e sim diretamente dentro do Asta. Assim como são os outros demônios. Agora que a gente veio a conhecer mais especificamente outros monstros como aquele, a gente sabe que eles tomam seu hospedeiro como receptáculo e não seu Grimório ou algo assim. Diferente das lendas, o demônio nunca tá dentro do Grimório. Afinal, o Grimório do Trevo de 5 folhas foi chamado de um Grimório corrompido por um demônio por seu modo de criação. Pra gerar um Grimório daquele estilo, um usuário do Trevo de 4 folhas tem que acabar caindo em desespero profundo. E este Grimório, juntando desespero e também um apoio demoníaco ou magia proibida, acabaria sendo completamente corrompido, sendo ele o passe pra um demônio conseguir um corpo físico. Mas olha só, isso nunca significou que um demônio vive ali dentro. A gente foi induzido a pensar isso pelo autor, mas não. Nunca foi confirmado com todas as palavras que o demônio do Asta estava dentro daquele Grimório. E a gente viu, das vezes que o Asta encontrou com seu demônio, foram completamente iguais às vezes que a gente viu o demônio do Dante. Ou seja, era como se fosse o mesmo estilo, o mesmo mundo mental. Ou seja, o demônio do Asta pode estar o tempo todo dentro do garoto. E isso, por exemplo, seria uma ótima explicação para aquela cena que a gente viu da mãe do Asta. A gente viu naquele momento a mãe do Asta completamente ferida, foi uma memória muito triste do garoto. Mas o Asta era um bebezinho, ele não tinha idade para lembrar daquilo. Mesmo assim, o Dante disse que uma memória completamente dura poderia ser o foco para desencadear o poder demoníaco, para fazer o demônio despertar. E naquele ponto a gente viu que o Asta lembrou disso, entrou em desespero e seu demônio se manifestou. Então isso pode significar que há mais de 15 anos atrás, a primeira vez que aquele monstro tentou se manifestar foi quando o Asta era apenas um bebezinho, e foi ele que guardou essas memórias, não diretamente o garoto. Então, dito isso, e passando a considerar que o demônio do Asta tá dentro dele, não do Grimório, a gente pode seguir com o foco principal do vídeo. O demônio de Asta não era um simples demônio. Eu acredito que ele seja um demônio que caçava outros demônios, que tentava destruir os demônios. A gente já sabe que este demônio do Asta é completamente desconhecido não só para as pessoas, mas para os demônios também. O demônio da magia da Kotodama não conhecia ele, e ele o chamou de senpai, ou seja, alguém mais velho, alguém que estava mais tempo fazendo alguma coisa. Enquanto o demônio do Dante, que é um demônio de alto nível e talvez um dos governantes do antigo mundo, ele demonstrou que também não sabia quem era o demônio do Asta e que possivelmente poderia ser um demônio de baixo nível, mas pode ser que seja completamente diferente. E se o demônio do Asta, que a gente vê o tempo todo como um vilão, não seja algo assim. Ele tem uma ligação direta com aquele garoto, uma ligação direta com a família daquele garoto, e que ele há muito tempo já utilizava seus poderes para proteger o mundo, impedir a chegada de outros demônios. Mas antes da gente seguir com isso, existe uma outra teoria que liga diretamente a este ponto que eu acabei de entrar. É a teoria do JN, que fala sobre os contratos demoníacos e tudo mais. Eu não sei se ele já postou o vídeo, a gente pensou nisso junto, mas se ele já tiver postado, o link vai estar aí no comentário fixado. Eu acredito que o vídeo dele tá saindo junto com o meu, então depois é só você clicar aí embaixo e conferir o vídeo dele também. Mas vamos seguir aqui. Com tudo que tá rolando em Black Clover até agora, com tudo que o Asta passou, o que ele viveu no seu treinamento que a gente vai vir a ver no anime agora, e também em todas as lutas que a gente vivenciou junto a ele, dá pra perceber que aquele demônio teve mais de uma oportunidade pra roubar completamente o corpo do garoto Dante Magia. E o Asta se tornou muito mais forte.
forte, o Asta tá muito mais poderoso, mas o demônio não tá fazendo isso. Ele empresta o seu poder a Asta, ele até mesmo chega a o controlar, mas a gente não tá vendo ele realmente se focando em roubar o corpo dele. Ele tá trabalhando ao lado do Asta, talvez por terem um objetivo em comum. E seria aí que a família do Asta entraria. Eu acredito que sim, eles podem estar desde o início lutando contra demônios, impedindo os demônios de estarem naquele mundo. Afinal, como a gente viu, a mãe do Asta encapuzada, ela tava ferida, ela tava fugindo de alguma coisa ou lutando contra alguma coisa. Mas a gente não sabe exatamente o que era. E se aquela memória, enquanto ela falava com seu filho, não fosse simplesmente uma visão do Asta junto àquele demônio com uma memória, mas se o demônio do Asta já estivesse o tempo todo junto com ela ali? E se o Asta não foi o primeiro receptáculo daquele demônio? Se o seu pai ou a sua mãe já possuíam aquele poder no passado? Talvez a família do Asta, o pai do Asta, aliado àquele demônio, talvez como seu receptáculo. Desde o início caçam aqueles seres, destroem os demônios, e por este motivo o mundo sempre está sem ter esses ataques. Talvez a família do Asta, desde o início, descendam daqueles que selaram os demônios. Seria essa a ligação do Asta com todos os poderes corrompidos desde o início. Enquanto o Yuno descende da realeza, o Asta pode descender daqueles que salvaram o mundo dos demônios desde o início. Aqueles que vêm selando os demônios há mais de 500 anos atrás. Por isso ele nunca interferiu na vida do Asta, mas sempre foi induzindo o garoto a se tornar mais forte, porque tudo que a gente estava vendo com o Asta até agora, ele passou a sempre evoluir e se tornar mais poderoso com o empurrãozinho daquele demônio. O que fez realmente um ápice de força no Asta foi principalmente as suas transformações que vieram depois de um encontro dele com aquele monstro. E mesmo assim, a gente sempre via que o Asta conseguia se levantar e conseguia se erguer, mas se tratando de um poder de demônio que a gente conhece melhor agora, mais a fundo agora, a gente sabe que o garoto da antimagia não seria páreo pra enfrentar o seu próprio demônio. Então como o Asta conseguia vencer ele com tanta facilidade assim? E se aquele monstro nunca teve a intenção de acabar com aquele garoto, mas sim de lutar contra todos os demônios? Porque olha só, do mesmo modo que o mangá induziu a gente a acreditar que o demônio estava dentro do Grimório, pode ter acontecido a mesma coisa num dos últimos capítulos de Black Clover, no 246, onde a gente viu mais um simples encontro do Asta com aquele demônio. Naquele momento, aquele monstro estava irado, ele estava desesperado, ele dizia que queria consumir tudo e destruir tudo. Ele queria engolir alguém ali, e parecia que ele estava falando pro Asta que estava caindo no meio daquele mundo de poder demoníaco. Mas pode ser que não. Pode ser que naquele ponto o demônio esteja ignorando a presença daquele garoto, porque olha só, enquanto o Asta estava ali naquele mundo mental, quem estava controlando seu corpo era o próprio demônio. A gente viu que o Asta estava lutando de um jeito completamente diferente, puramente instintivamente, e utilizando o poder da antimagia como nunca havia sido visto antes. O Asta estava demonstrando muito controle e poder ali, como se fosse o usuário original. Então pode ser que naquele ponto o demônio não esteja gritando com o Asta, dizendo que iria consumir e devorar o Asta. Na verdade não. Ele estava falando isso pra Dante e pro demônio que estava junto a ele. O demônio do Asta, assim como a família do garoto, eles poderiam ser caçadores de demônios ou algo assim. Pessoas que lutavam o tempo todo pra impedir a volta daqueles seres, porque a gente realmente viu o seu confronto contra o demônio da magia da Kotodama. Quando aquele monstro entrou no mesmo mundo mental, o demônio do Asta simplesmente brincou com ele. Ele não demonstrou nenhum pouquinho de empatia ali. Tudo desde o início pode nos mostrar que o demônio do Asta, ele realmente odeia outros demônios, e tudo isso pode ter vindo também por causa da sua própria magia. Afinal, quando a gente viu, a primeira coisa que o demônio do Dante disse era que a magia do demônio do Asta era uma magia bem feia, que não era uma magia poderosa, que não era uma magia de elite. Era simplesmente uma magia de um demônio que não deveria ser muito forte. E é claro que ele com certeza não seria o único a pensar assim no mundo dos demônios, sendo talvez esse um dos motivos pro ódio do demônio do Asta, pra ele odiar tanto outros demônios. E como a gente também pode ver, se a gente voltar um pouco mais, ele se apoderou das espadas do Lich. Mas diferente do que aconteceu com o demônio da magia da Kotodama, quando corrompeu a magia do Elfo Patri, aquele demônio continuou simplesmente com a anti-magia, mas ele aceitou fluir seu poder por 3 espadas específicas que funcionavam de uma maneira completamente oposta ao que o Lich usava. O Lich não tinha o mesmo poder que ele, as espadas fluíam de um modo diferente, e elas utilizavam mais ou menos a magia de Flash da origem de eternidade suprema e tudo mais. Não era nada a ver com anti-magia ou corte de magia. O estilo de luta do Lich era completamente diferente, tirando o fato deles usarem a mesma espada. Pode ser então que a escolha feita pelo demônio do Asta tenha vindo diretamente graças aos objetivos dessas 3 espadas lendárias de Lich, porque elas se chamam Dama no Tsurugi, Metsuma no Tsurugi e também Shokuma no Tsurugi, espada matadora de demônios, espada destruidora de demônios e por fim, a espada habitadora de demônios. Ou seja, todas elas estão ligadas ao poder demoníaco, e ele pode ter usado isso simplesmente como uma referência à caça dos demônios, ou ela seria algo completamente ligado ao seu objetivo, caçar e destruir demônios, impedindo as suas chegadas ao mundo humano. Porque desde o início, por que um demônio estaria fluindo seus poderes, aceitando isso em uma espada chamada matadora e destruidora de demônio? E porque ele não tentou em nenhum momento se aliar ao demônio da magia da Kotodama ou a Tríade. Aquele demônio agia completamente sozinho, e ele estava lutando contra todos os outros demônios, então tudo isso pode estar acontecendo há mais de 15 anos atrás. Afinal, todo o destino do Asta começou neste ponto, onde a gente também viu uma memória da mãe do Asta ferida. E foi aí que aconteceu esse ataque da Tríade, onde vários demônios vieram a escapar. Os 3 demônios principais que formaram a Tríade, que dividem seus poderes com várias pessoas, mas talvez outros demônios apareceram por ali. E foi um desses, não necessariamente o que está com a Tríade, que acabou vencendo a família do Asta. Por isso o demônio teria que passar por um outro receptáculo, e por isso a memória da mãe do Asta seja
seja algo completamente dolorido, capaz de fazer simplesmente a perca da consciência ali. O demônio do Asta pode ter tido ela, ou seu marido, o pai do Asta, como um receptáculo. E então, é claro, a ligação dele com essa família seria muito grande. Isso também explicaria nenhum dos outros demônios conhecerem ele, afinal ele estaria ao lado do clã do Asta desde o início. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!